Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, beleza? Hoje a aula é bem curtinha, é bem tranquilo para poder explicar, então não devo demorar muito aí com relação à videoaula. Nas últimas semanas, nós trabalhamos aí com a questão dos hormônios, né? Que são produzidos pelas glândulas. Então nós falamos aí da presença dos hormônios nos animais invertebrados, os hormônios também presentes nos animais vertebrados, os seus processos, como eles atuam, né? Que está relacionado com o crescimento do animal, relacionado também com o desenvolvimento do animal no aspecto aí das glândulas sexuais, certo? E agora a gente vai falar aí a respeito dos hormônios também vegetais, certo? Hormônios que também estão presentes nas plantas, beleza? Bom, os hormônios vegetais, então, eles são controlados aí principalmente pelas alterações ambientais e pelo seu ciclo de vida. Ou seja, esses hormônios vegetais, eles vão trabalhar de acordo com o tipo de ambiente em que essa planta se encontra e também pelo tipo de planta, né? Com o seu ciclo de vida. Se é uma planta que tem um ciclo de vida menor, quer dizer que esse processo hormonal vai ser mais curto também, né? Agora, se é uma planta que dura muito mais tempo, né? Consegue sobreviver aí a um grande período de tempo, significa que esses hormônios vegetais eles vão estar também atuantes de forma mais prolongada, tá certo? Nós temos então, pessoal, como hormônios vegetais, 5 tipos, certo? As plantas, então, elas contam com 5 tipos de hormônios vegetais. O primeiro deles é chamado de auxina, certo? A auxina, ela é produzida, pessoal, principalmente nas pontas do caule, das raízes e também das folhas jovens das plantas, certo? Então, elas são responsáveis principalmente pelo crescimento do caule e da raiz da planta, certo? Então, onde eu destaquei aqui na ilustração com esses pontinhos vermelhos, significa que é onde ocorre o processo de crescimento. Quer dizer que essa auxina, esse hormônio vegetal, vai ser responsável por fazer o prolongamento dos caules e também das raízes, certo? É... Uma coisa interessante também, para falar um pouquinho das auxinas, é que existe no mercado aí, principalmente na área da agronomia, as auxinas sintéticas, né, que são produzidas pelo homem, né? E aí, por que produzir esse tipo de hormônio, né? As produções agrícolas, elas contam com dois objetivos. Elas precisam ter um crescimento é, grande, né, com bastante plantas e rápido, né? Porque o mercado gira em torno disso, então precisa ter uma produção em massa. E para acelerar esse procedimento, para fazer com que essas plantas cresçam rápido, né, e consigam se desenvolver de maneira eficaz, eles contam então com a auxina que foi feita em laboratório, ou seja, que foi produzida pelo homem, né? E aí a gente tem aí como algumas funções a produção de mudas, né? Graças à auxina, o homem, os cientistas, agrônomos conseguem produzir novas mudas. Conseguimos também ter produção de frutos sem sementes, né? A gente vai no mercado aí, já existem disponíveis, por exemplo, melancias, que é um fruto com bastante sementes, já vindo sem semente, né? Porque ela é modificada, né, em laboratório através eh, desse tipo de hormônio, né, que é a auxina. Que mais? É também uma planta mais resistente, então consegue combater principalmente pragas, né, como a erva daninha, que é um tipo de mato que acaba absorvendo todos os nutrientes que a planta necessita. Enfim, a auxina nessa situação, ela acaba favorecendo então na produção agrícola, tá certo? O ácido indulático, né? Ele é a auxina natural. É ele que vai produzir então esse hormônio e vai fazer com que essas plantas tenham esse crescimento no caule e na raiz, tá certo? Bom, o segundo hormônio vegetal presente aí
são as gibberelinas, né? Que elas têm como função a germinação das sementes, certo? É elas que são responsáveis por fazer com que a semente germine e se transforme numa nova muda para posteriormente dar origem a uma nova planta. Então aqui eu fiz um ciclo, né, de um tipo de qualquer semente que está sofrendo a germinação para poder se transformar em muda e a partir daí ela se desenvolver como planta, tá certo? As gibberelinas também atuam aí na produção de flores, na estimulação das novas folhas, então à medida em que essa planta vai se desenvolvendo e vai ganhando novas folhas, desculpa, é graças à presença dessas gibberelinas, tá certo? O terceiro hormônio vegetal presente são as citocininas. As citocininas, elas estimulam as divisões celulares e são produzidas nas raízes, tá certo? Então, as citocininas, elas estão presentes principalmente nas raízes das plantas e é elas que fazem com que apareçam as divisões celulares para que essa planta se desenvolva. Então, percebam que aqui eu fiz essas bolinhas de cor verde água. Elas estão representando as gemas das plantas, né? O que são as gemas? As gemas são a formação inicial de um ramo. Então, quando uma planta começa a soltar um raminho, é graças à presença dessas gemas, né? Que a gente já comentou na aula do início lá do primeiro bimestre, quando nós começamos a falar das plantas. E como que a gente consegue produzir esses ramos? Como que essas gemas conseguem produzir esses ramos? Graças à presença das citocininas, que são hormônios vegetais que são produzidos lá nas raízes, mas que conseguem levar esse hormônio presente nessas gemas para que essa planta se desenvolva e ocorra as divisões celulares, tá certo? O quarto hormônio é o hormônio chamado ácido abscísico, né? Esse hormônio, pessoal, ele é responsável aí pela interrupção do crescimento das plantas, principalmente no inverno, que é quando as plantas elas precisam repor a energia, né? Acaba sendo um tempo mais frio, mais ameno, chove pouco, então essas plantas para evitar perda de água, evitar gasto muito grande de energia, ela precisa desse hormônio, então, para fazer a inibição do crescimento dela. A planta não crescendo tanto, não gasta tanta energia, certo? E quem faz isso para ela é este ácido abscísico. Outra situação interessante é que o ácido abscísico ele também consegue promover um estado de dormência nas sementes. O que significa isso? Antes dessas sementes germinarem, elas vão ficar no estado de dormência até elas sentirem seguras para poder se desenvolver. Quando elas perceberem que o ambiente está favorável, está com sais minerais, está com água disponível no solo, ela vai se desenvolver. Caso contrário, ela não vai se desenvolver, ela não vai germinar. Então, por exemplo, quando a gente às vezes pega uma semente e acaba guardando, né, para fazer algum colar e ela não germina, a gente acha que, por exemplo, aquela semente morreu, mas na verdade ela não morreu. Muitas vezes ela deve ter entrado no estado de dormência para poder repor todo o gasto de energia que ela possa vir a ter caso ela comece a germinar, né? O feijão é um tipo de monocotiledone que ele consegue germinar com facilidade, né? A gente coloca no copinho com algodão, já fizemos o teste, e o que acontece? Ele germina assim de coisa de 2 dias. Mas algumas outras sementes, elas são elas demoram mais, né? Para poder se desenvolver. E isso graças à presença desse ácido, tá certo? E o quinto hormônio presente nas plantas é o gás etileno, né? Que acaba acelerando aí o amadurecimento dos frutos, né? O gás etileno, então, é responsável por amadurecer o fruto. E uma coisa interessante, o gás etileno, ele consegue se espalhar muito fácil nas plantas, né? Então, por exemplo,
Reparem que quando a gente tem um cacho de banana, uma penca de bananas no fruteiro, e tem uma banana lá que, por exemplo, está mais madura do que as outras. Se a gente não come aquelas outras bananas, o que a gente vai começar a perceber? Que aquela banana madura, ela começa a fazer com que as outras amadureçam também, né? Por quê? Porque ela começa a liberar esse gás etileno, e esse gás etileno faz com que os outros frutos também comecem a amadurecer. Outra técnica para a gente conseguir produzir esse gás etileno é quando, por exemplo, os nossos pais vão lá no supermercado, no hortifruti, na feira, e eles acabam comprando mamão. Não sei se vocês já repararam, às vezes o mamão está um pouco verde e eles acabam fazendo um corte transversal em cada parte do mamão, né? E deixa lá o mamão cortado, só com um corte em volta na sua transversal. Para que serve aquilo? Reparem que o mamão ele acaba soltando um tipo de leite, né? Que é uma característica dele ali no caso, né? Aquele corte vai fazer com que o mamão também libere o gás etileno, certo? E esse gás etileno vai fazer com que o mamão amadureça, tá certo? Existe uma situação para poder reverter isso, né? Então, por exemplo, quando esses caminhões que acabam transportando frutos para Ceasa, para supermercados, e o supermercado ele tem que manter o fruto bom por mais tempo possível, porque ele não sabe em que tempo ele vai vender aquilo e quanto tempo o consumidor vai comprar e vai consumir esse fruto, é utilizada uma técnica para poder retardar a ação desse gás etileno. E é uma técnica muito simples, que é quando a gente acaba forrando essa fruta com jornal, né? O jornal, né, por conta do papel, da forma do papel, da característica do papel, consegue fazer com que ocorra uma inibição do gás etileno. Então, por isso que quando vocês vão em feira, vocês vão em banca de fruta, vocês podem reparar que os frutos eles estão sempre envelopados, às vezes não com jornal, porque jornal acaba sendo um tipo de material que todo mundo passa a mão, então acaba contaminando o fruto. Mas, por exemplo, com papel, naqueles papéis de bandeja de ovo, sabe? Que tem uma textura com que faz com que aquele fruto seja absorvido por por aquele tipo de papel e assim ele acabe liberando o gás etileno, tá certo? Para poder manter esse fruto aí em maior estado de conservação. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a aula bem curtinha hoje. Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula, então, hoje foi sobre hormônios vegetais. Espero que vocês copiem aí o resumo no caderno para poder facilitar. E por hoje é só, tá bom? Obrigadão.